Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pelé das Pedreiras, estamos começando mais um Saravá Podcast, ó. Hoje com fichinhas, porque a ficha corrida do cara... Bom, primeiro que pra te falar que estamos crescendo. Olha o cara que a gente veio trazer. Ele conseguiu a agenda, porque ele já estava com a agenda fechada de 26, era só para 27. Mas nós conseguimos arrumar a brecha e ele veio. Vamos receber um convidado que une, o ChatGPT é tipo o Pedro Bial, une a força da palavra, a sensibilidade espiritual e uma trajetória pública marcada pelo serviço e pela transformação. É com grande alegria que acolhemos um homem que transita com naturalidade entre a política, a filosofia e a espiritualidade e o estudo profundo da alma humana, que eu já descobri que ele gosta muito do Buda. Nascido em Votuporanga, em 22 de junho, é um canceriano, tinha que ser. Não vou nem falar a idade, que vocês vão ver o porquê. Construiu um caminho de destaque como vereador em São Bernardo do Campo, chegando a presidente da Câmara, mas além da vida pública, existe nele um buscador, um estudioso da vida, da fé e do espírito. É impossível falar de sua caminhada espiritual sem mencionar um dos pilares, que é o Chico Xavier, a sua principal inspiração, e ao longo da vida promoveu encontro, palestra, homenagens dedicadas ao grande médium mineiro. Hoje abrimos a nossa conversa para abrir um convidado que junta a sensibilidade espiritual e a sua trajetória pública marcada pelo serviço, a transformação e ao próximo. E é com muita alegria que eu trago o meu irmão de espiritualidade e de outras coisas a mais, Estevão Camolense. Seja bem-vindo, meu irmão. Pai Léo, uma honra, uma alegria poder estar aqui com você no seu podcast. E tenho certeza que na nossa conversa eu também irei aprender muito. Eu agradeço a sua apresentação, naturalmente que a apresentação talvez não seja a realidade, não é tudo isso não. Mas talvez fique o convite para eu ser um dia aquilo que você me apresentou agora. Mas é uma honra poder estar aqui com você, venho de coração aberto, muito feliz. A primeira coisa que eu vou falar é a seguinte... quando o Camolese, a gente começou a conversar, né, ele me chamou muita atenção porque ele está à frente de uma coisa muito importante, que é o Dia Nacional da Umbanda em São Bernardo do Campo, e eu fui um dos homenageados, estive lá, e a fala dele foi surreal, foi a fala mais bonita e mais importante que a gente teve no dia, e olha que só tinha baluarte ali, mas a fala dele chamou muito a minha atenção. Mas o que me chamou mais a atenção é que no decorrer da semana eu convidei ele, a gente começou a conversar e aí ele falou, pô, né, eu conheci o Chico, tive vários encontros com o Chico. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, não, ele deve estar variando, não é possível. Porque eu olhei, olha o rostinho, dá uma olhada, foca no rosto do cara. Aí eu falei, pô, esse cara não é possível conhecer o Chico Xavier. E aí eu te pergunto, Camolense, o Chico morreu com 92 anos, o Divaldo com quase 100. Aquela outra senhora que eu não lembro o nome, que a Priscila é super fã, com 100 anos também. Pô, o segredo da longevidade é ser espírita? Porque o Camolense tem 60 anos, gente. O Shape é de 30. O que acontece? Essa longevidade é o espiritismo, cara? Para espíritos que têm um débito muito grande com a espiritualidade, é necessário viver muito. Para poder trabalhar no bem. E para poder trabalhar no bem e viver muito, é necessário estar mais ou menos. Então nós estamos aqui mais ou menos servindo, mas felizes e contentes. Cara, não, você não parenta ter essa idade. Mas é verdade, o Chico, ele nasceu dia 2 de abril de 1910, né? E desencarnou no dia do pentacampeonato do Brasil, sim, 30 de junho de 2002. Que é o dia do espírita, né? Não, o dia não. O dia do espírita é dia 18 de abril. Por quê? Porque eles pegam o primeiro livro espírita que Allan Kardec publicou, intitulado O Livro dos Espíritos. Ele publicou dia 18 de abril de 1857. Então ficou 18 de abril por ocasião da data de lançamento do primeiro livro espírita. O Divaldo também, lúcido muito, ele nasceu dia 5 de maio de 1927. Ele era 17 anos mais novo que o Chico, mas viveu aí seus 90, quase 100 anos, né? Acho que 98, 98 anos. 98 anos. Ele morreu tempo esse ano. Pra caramba. Ele nasceu em 27 e 98 anos, completos. Ele morreu depois de 5 de maio. E estava lúcido, fazendo palestra, seminários. A dona Guiomar, né, do Perseverança também, quase 100 anos, 96, né? Não, mas e todo rogo mundo... a Deus para que possa me abençoar também. Com 96. E estar bem como eles estiveram até o final da vida. Isso, né? É verdade. Porque né? uma vida bem vivida não é a quantidade de anos que você vive, mas a intensidade pelo qual você viveu cada dia. Esperar chegar bem para poder
trabalhar. E o legado que deixa também, né? Com certeza. E trabalhando no bem, né? Eu acho que o sentido da vida está em trabalhar no bem, ser útil aos nossos irmãos. Pra gente começar a conhecer a sua história, como que você falou que você veio de berço espírita? Sim. O primeiro livro dos espíritos, você aprendeu a ler já lendo as perguntas, o que é Deus? Foi ali que você aprendeu a ler. Foi assim, os meus pais me levavam ao centro espírita quando eu era criança, mas eu tenho imagem muito vaga dessa época, ia para tomar passe, mas a minha imagem, eu não posso dizer que eu era espírita nessa época, eu era levado de vez em quando. Quando eu atingi 18 para 19 anos, meus pais me convidaram para ir num centro, eu estava na cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, eu aceitei, foi numa sexta-feira, eu gostei demais, e numa terça-feira, que já é o próximo dia, eu já estava lá, e depois de 3 meses eu estava fazendo minha primeira viagem, fazendo palestra. Sabe quando você está na hora certa, no momento certo, e o destino, eu entendo que eu nasci para aquilo ali. E aí aquilo se cumpriu rapidamente, mas eu também, claro, comecei a devorar os livros, e o primeiro foi o primeiro livro espírita do mundo, que é o Livro dos Espíritos. Que não dá para ser espiritualista sem ter lido ele. Não, ele é muito importante nas suas 1019 perguntas e automaticamente 1019 respostas, porque ele pergunta o básico, que é Deus, né? Note que os espíritos não perguntam quem é Deus. Allan Kardec é muito inteligente nisso. Quem é, pressupõe-se que pessoa é, mas Sim. que é, pode ser que pessoa ou que coisa é, né? Inteligência suprema do universo, causa primeiro, primário de todas as coisas. Fala sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Os espíritos podem influenciar nossa vida e nossa inteligência. Eles respondem sim, muito mais do que suponde, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem e vos conduzem. Fala de religiosidade, questão 625. Que exemplo Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade? E aí a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos, uma única palavra, mas possivelmente a mais importante. Jesus. Então, para nós, Jesus é o modelo e guia. Depois vem o Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno, a Gênese, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro. Né? Em ordem é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. Que é o Pentateuco. O Pentateuco. Eu falo isso, e você sabe que eu recebo muita paulada de umbandista no meu canal por causa disso. Porque eu falo para todos os médicos, pai, eu quero começar a frequentar a casa, o que eu tenho que fazer? Primeiro ler o Pentateuco do Allan Kardec. É a primeira coisa. Se você não lê esse Pentateuco, você não pode ser médium, cara. Não tem como. E aí eu falo isso, eu recebo paulada por causa disso, porque um bandista acha que você não precisa estudar. Você não precisa ler espiritualidade. Não, é só você incorporar o teu guia que ele vai explicar tudo. Não é bem assim. Mediunidade vem junto com responsabilidade, não é uma brincadeira. A gente precisa aprender, precisa estudar, precisa entender como funcionam esses fenômenos. Não pode simplesmente, não, fecha o olho e vê o que vem. As coisas não são bem assim. E aí eu tomo essas pauladas. Mas quando você começa a estudar, isso já vai te levar a fazer as palestras, a tudo isso? Ou você, além do trabalho de palestras, você também tem o trabalho dentro do centro, doutrinação, desobsessão, fazer esse trabalho também junto? Quando eu comecei, eu fazia também. Quando eu comecei, eu fazia. E foi muito importante para que eu pudesse ver o andamento de uma casa espírita. Uma desobsessão, como é, uma doutrinação de um espírito sofredor, né, que se acontece na desobsessão, como é um passe, como é uma cirurgia espiritual. Foi bom porque eu tive acesso a tudo isso para entender o mecanismo de funcionamento, para não incorrer no risco de ficar só na teoria. A teoria é maravilhosa, é ótima, mas se não houver a prática, ela por si só se desmancha com o tempo. Então, ali eu comecei. Mas depois eu me dediquei mais às palestras, fora do local onde eu frequentava. Lembrando que o Brasil é muito grande, aí eu viajava ao exterior 5 vezes ao ano, viajei por 2 décadas fazendo palestras, porque a gente tem que ir até onde a pessoa estava, né? Então eu tinha que ir lá na Bahia. Eu viajava 5 vezes por ano na Bahia para fazer um ciclo de 20 palestras na Bahia cada vez, para o interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais. E aí, naturalmente, viajando, não tinha como eu assumir uma tarefa em um local se eu estava em outro, mas estava em outro trabalhando e vendo a tarefa dos outros. Nisso eu conheci muita gente, conheci muito espírito, conheci muito centro. E aí é o que vai dando a sua bagagem, né? Vai dando a sua capacidade de retendo as coisas, ver o que lhe é útil. Vai te dando uma experiência danada, né? Porque você vai vendo muita gente, vai conhecendo como... E eu acho que isso é o mais bonito da espiritualidade, né? O quanto que ela é diferente de lugar para lugar, de fenômeno para fenômeno. Você nunca conheceu uma casa que é igual a outra. Nunca. Assim como nunca conheci uma pessoa igual a outra, mesmo sendo gêmeo univitelino, idêntico.
A gente nunca encontra alguém igual ao outro. Eu nunca encontrei um centro, um terreiro de Umbanda, um templo de Umbanda, nunca. Nem parecido. Embora seja, ela vai ter o dia do caboclo, vamos imaginar. Mas, queridos, os caboclos são diferentes, a música é diferente, a pessoa é diferente, cada dia é diferente, a decoração é diferente, a vibração é diferente. Eu acho que a beleza está justamente nisso. Se fosse tudo igual, bastava conhecer só um. E você já conhecia tudo. A beleza da vida está nessa essa pluralidade, nessa né? pluralidade. Eu vivo falando isso porque hoje em dia as pessoas têm um debate na nossa religião, na Umbanda, onde mas o Zélio embranqueceu, o Zélio não embranqueceu, qual que é a origem, o que as pessoas querem buscar uma pureza, não, porque a Umbanda, a pureza da Umbanda. E eu acho que a pureza da Umbanda não existe. A Umbanda, ela é filha da miscigenação, e por ela ser filha da miscigenação, é tão bonito como ela não é igual a outra. É tão bonito ver o meu irmão tendo fundamentos, cantando e trabalhando diferente de mim. Eu acho que isso é o que mais fortalece a nossa religião. Porque uma vez eu aprendi isso com o Preto Velho. Ele falou, a Umbanda, filho, é igual uma caixa de remédios. São remédios diferentes para dores diferentes. Eu falei, então, tem gente que precisa mais do atabaque, tem gente que não precisa. Tem gente que precisa mais da bebida alcoólica, tem gente que não precisa. Tem gente que precisa mais de uma Umbanda mais espírita, tem gente que precisa de uma Umbanda mais africana, tem gente que precisa de uma Umbanda mais católica. E tá tudo bem. Todo mundo se conversa, todo mundo consegue fazer seu trabalho. Eu acho que o problema está na intolerância intra-religiosa, quando você começa a apontar, aquele não é bom, aquele não é legal. E eu acho que a gente sofre com isso, essa certa fragilidade. É porque se a gente quer buscar, vamos imaginar uma pureza na Umbanda, o melhor lugar para buscar é o nosso coração, é ver o que a Umbanda foi capaz de fazer por nós. Porque senão a gente vai brigar por teorias, por fatos históricos, de quem fez, de quem não fez. Todo mundo fez o que pôde fazer na sua época. E tudo isso colabora para que a Umbanda seja hoje uma religião que, segundo o censo, o último censo, diz que cresceu 270%. É muita coisa. O segundo que mais cresceu 10%, os nossos irmãos evangélicos. O segundo que mais cresceu. A doutrina espírita ao qual eu sigo diminuiu, foi a que mais diminuiu. A que mais se enxugou. É porque só tem velhinho também, né? Os velhinhos vão morrer, não vão falar. Começando por mim. Então, e a Umbanda, ela é linda nisso, no acolhimento de acordo com a necessidade, o que você muito bem disse. Tem gente que gosta mais do fenômeno, tem gente que gosta mais do estudo, tem gente que gosta mais da vela, tem outro que a vela não tem importância. Tem um que precisa da bebida e o outro que não. Mas o bom é que, independente do que você precisar, da sua necessidade, do seu estado, da sua evolução, a Umbanda vai atender. Esse acolhimento fez com que ela crescesse. Agora, já pensou chegar e falar, só pode ser isso daqui? Quando eu falo isso, eu excluo todo mundo. Se eu atendo só exatamente... Não, a Umbanda é exatamente isto. Eu acabei de matar a Umbanda. O bom é que ela não é exatamente nada. E ela é tudo. É tudo que precisa ser na época em que está vivendo. Então, eu acho bonito isso. Ela se expande. Não é uma caixinha fechada. Todas as doutrinas que tornaram-se uma caixinha fechada, onde você não pode tirar nada e colocar nada, por si só vão se extinguindo. Ela cabe muita coisa. São os ortodoxos, né? Os conservadores. Isso. E eles estão diminuindo no mundo em todas as religiões. Todas. As que mais diminuem são os ortodoxos. Em todas as religiões, que são os mais fechados. Sim. Então, Umbanda é linda por causa disso. Eu não sou umbandista, mas eu vou em muitos terreiros de Umbanda, mais ou menos 4 por semana, porque eu tenho uma ligação por eles muito grande. Eu também cuido, sou o criador do Dia da Intolerância Religiosa na Câmara Municipal. Independente de intolerância, tenho muitos amigos na Umbanda. Gosto de ir, de frequentar, pelo menos uns 4 por semana. Eu nunca vi 2 iguais, e são de Umbandas. Mas são diferentes. Nunca vi um melhor do que o outro. Eles são o que precisam ser para aquele grupo de pessoas. É lei de afinidade. Então, se a gente aprender a respeitar isso, independente daquilo que mais me apetece, eu não me torno incomodado pelos meus irmãos. Eu tenho notado que a pessoa que se incomoda na área religiosa com a fé do outro é porque a própria fé não está segura. Ele se sente ameaçado pelo outro, porque ele mesmo não sabe o que está fazendo ali. É falta de conhecimento, Concordo. de estudo. Quando você está bem com você mesmo, você não se sente ameaçado pelos outros. Se entrar aqui, por exemplo, no estúdio, um sacerdote católico, você vai atacar o sacerdote? Não. Você se sente ameaçado na sua fé da Umbanda? Não, eu também não, meu irmão. Quer fazer uma oração conosco, participar? Mas se eu não estou seguro da minha fé, tudo me ameaça. Então, são pessoas que não estão seguras da sua fé. Criticar o outro é uma maneira de mostrar ao mundo a minha fraqueza espiritual. É legal você estar falando isso, porque assim... E naquela palestra... Na palestra não, né? Também foi quase uma palestra. Mas naquela sua fala no Dia da Umbanda, você falou um pouco disso.
Mas você não nasceu com essa cabeça pra Umbanda. Em algum momento, onde que você muda? Onde você olha e fala assim, não, pô, a Umbanda... Porque a gente precisa falar uma realidade. Durante muito tempo, o espiritismo... Não o espiritismo, né? As pessoas. Porque o espiritismo nunca fez isso. A gente estava falando isso, o Chico Xavier nunca falou mal da Umbanda, por exemplo. Não. Mas a gente sabe que pessoas de cargos, em algum momento, colocaram a Umbanda como uma coisa, não sei, talvez atrasada, talvez menor, de menos importância, ou então, como eu já li alguns textos, é mais terra a terra. Isso para mim é o surreal. Terra a terra. O que é terra a terra? Mas em que momento o espírita camolese olha para a Umbanda e fala, pô, não, mas é uma religião que eu preciso respeitar, é uma religião... Não falo de respeito, mas quando você começa a valorizar a Umbanda, o que acontece? Quando eu comecei na doutrina espírita, é verdade, o movimento espírita, vamos separar a doutrina, mas o movimento espírita, algumas pessoas são preconceituosas, sim, com a Umbanda. Intitulando que a doutrina espírita estaria ali no suprassumo da coisa e a Umbanda, os nossos irmãos menores, numa maneira muito caridosa, né, de diminuir o outro. Então, eu aprendi mesmo, assim, que, olha, lá no início, né, que o negócio de preto velho, de caboclo, são espíritos que já falam arrastados, gostam de beber, de fumar, seria, assim, algo que o que você chamou de terra-terra. Como se nós vivêssemos no céu. Né? Mas aí dizem que a experiência é um pente que você ganha quando não tem mais cabelos. Com o passar do tempo, a experiência foi me mostrando que aquilo não era verdade. E eu mudei de opinião. E eu falei isso na palestra. Triste não é mudar de opinião. Triste é não ter opinião para mudar. E eu tive opinião para mudar porque eu me abri para o novo. E eu pude ver a grandeza da Umbanda no acolhimento que ela tem, no carinho que os espíritos têm com a pessoa sofrida. Eles gastam muitas vezes, dependendo do caso, dependendo do terreiro, mas já vi gastar meia hora conversando com alguém que está num caso grave. Pouquíssimas religiões fazem isso, de dispensar meia hora para alguém que não é importante, que não tem dinheiro, que não está dispensando aquela meia hora porque é uma pessoa não, é uma pessoa anônima, que ninguém sabe de onde veio e possivelmente não sabe para onde vai. Então, todo esse carinho não tem como não respeitar. Aprendi a respeitar. E convivendo com o nosso Chico Xavier, eu vi ele respeitando demais as religiões. Chico tinha, inclusive, uma imagem, tem até hoje na casa dele, essa imagem de uma cabocla Jurema, que fica em frente à cozinha. Eu tenho uma esposa que se chama Jurema também, não tem como esquecer esse fato, mas ele tem uma imagem, sempre teve, de uma cabocla Jurema. Então ele tem muito respeito por essas entidades que são profundamente trabalhadoras do bem. Então, mediunicamente, de uns anos para cá, eu fui levado em desdobramento para conhecer o que era a Umbanda no mundo espiritual. Isso mudou toda a minha concepção. Foi por experiência, por conviver com essas pessoas, pais de santo, mães de santo, filhos de santo, com terreiros, mas também espiritualmente naqueles desdobramentos onde eu pude ver a grandeza, é muito maior do que eu imaginava que fosse. E merece todo o meu carinho, todo o meu respeito. Mas por que eu não sou um bandista? Porque eu continuo na minha doutrina espírita e nós temos muita coisa em comum, não vou precisar largar uma doutrina para ir em outra que é muito parecida, desde que eu tenha respeito, carinho, tanto que eu faço o dia da Umbanda, o dia de Xangô, que votei esse ano, mas vou fazer ano que vem, e todo ano vai ter. Então começa com o dia de Ogum, em abril, dia de Xangô em junho, o dia da Umbanda, em novembro, e o dia da intolerância religiosa, que eu escolho uma data, eu não deixo as datas oficiais, eu escolho uma data que entre essas para poder fazer. Eu tenho esses dias que são dias todos ligados à Umbanda, às doutrinas de matriz africana. E faço com a maior alegria, você viu quanta gente foi. Nossa, foi a nossa primeiro dia da Umbanda, foi. Eu estava no celular e tinha uma pessoa, nós estávamos no andar de cima, né? Mas tinha um andar de baixo que lotou, nós tínhamos 1000 cadeiras lá embaixo. Quando deu 7h14, no celular, eles me avisaram, que a gente está ali num grupo ali, porque tem que coordenar tudo. 7h14 avisaram, batemos 2.000 pessoas. Contadas, entraram pela porta. Para o primeiro dia. Primeira vez que fizemos. Tanto que foi muita gente, olha, temos que aprender com muita coisa, a gente já nos reunimos para fazer diferente, né, até, mas tínhamos 2.000 pessoas. Ali homenageamos bastante gente, foi uma noite muito abençoada, muito feliz, com os seus entraves, por ter tanta gente num local que era infinitamente menor, mas começamos bem. Não, pô. E eu faço com muito carinho, com muito carinho. A Umbanda é merecedora dos meus melhores... O que eu tenho de imagem, de guia, de coisa que eu já ganhei, tanto que
Na minha casa nova, onde eu estou construindo o estúdio, na entrada, eu vou ter uma mesa maior que essa daqui ainda, cheio de... que eu ganhei. O que eu tento é para mostrar 3 terreiros com tranquilidade, sobra imagem e guia. Que eu ganhei, sabe assim, do caboclo, pena branca, a guia de uma imagem de outra. E eu vou guardar com carinho na entrada da minha casa. O dia que você for, você vai ver quando chegar em casa, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho. A Umbanda é muito carinhosa, né? É muito acolhedora. É o segredo dela. É o acolhimento. O pertencimento, né? Ali você... A Umbanda, ela tem uma coisa... Eu estava falando isso até quando a gente gravou o episódio passado. A Umbanda não existe ex-umbandista. Você olha o cara e fala assim, não, esse cara é ex-católico, ele mudou de religião. Mas ex-umbandista não existe. Se o cara... ele era da Umbanda, ele largou a Umbanda e agora ele virou budista. Tá bom. Mas ele vai continuar botando café pro preto velho. Vai, se bater um tambor ele arrepia. Não tem como, porque a Umbanda é uma religião muito acolhedora. Ela é de muito pertencimento. Você se sente pertencendo e ela acolhe rápido. Não é uma coisa assim. Existem religiões, e não estamos aqui condenando ninguém, porque cada uma, toda religião é boa, que conduz o homem ao bem. Mas que para você poder conhecer os primeiros mistérios demanda muito tempo, anos, décadas de estudo, graus. Na Umbanda você se sente pertencedor a ela assim nos primeiros 10 minutos a música te acolhe, o guia te acolhe, as pessoas te acolhem, o ambiente é acolhedor e isso é... Sem nenhum julgamento, né? Não. Eu acho que a Umbanda tem muito isso, né? Ela não julga nada. Não. Há um tempo atrás eu estava falando isso. Eu sou um cara que eu mudo muito a minha cabeça. Eu acho que a frase que você falou pra mim, que mais me chamou a atenção, foi essa. Falei assim, o triste não é mudar de opinião, é não ter opinião para ela ser mudada. Então você tem que mudar. É uma coisa que eu brigo direto, falo aqui no canal. Eu odeio quem fala que é conservador. Cara, nada é para ser conservado, tudo é evolutivo. A Umbanda prega a evolução. Então, se eu não tiver um pensamento evolutivo, se eu achar que amanhã eu não vou ter um pensamento melhor do que eu tenho hoje, então eu jogo fora a minha espiritualidade. Eu tenho que evoluir alguma coisa. Então... eu falo isso porque há algum tempo atrás eu comecei a refletir. Eu falei, a gente tem uma mania de quando a gente vai falar de Pombagira, a gente fala, não, Pombagira foi tudo, menos mulher da vida, menos garota de programa. Aí eu comecei a pensar, falei, imagine você, uma pessoa que é uma garota de programa, não vamos entrar no mérito, moral é o problema dela, o que ela faz com o corpo dela, mas ela faz o trabalho. E essas pessoas a gente sabe que são pessoas que infelizmente estão à margem da nossa sociedade e muitas delas procuram os nossos terreiros para serem cuidadas espiritualmente. Aí eu falei, você tá lá sentadinho, imagina alguém chega para você e fala assim, olha, não, a Pombagira foi tudo, menos alguém igual você. Eu tô acolhendo essa pessoa? Não tô. Então, às vezes, são pequenos detalhes que a gente precisa mudar no nosso discurso de entender que se a Umbanda acolhe a todos, eu não tenho que usar nenhum tipo de frase, nenhum tipo de palavra que eu vou diminuir alguém. Eu aprendi uma coisa com o Preto Velho que eu trabalho, com o Pai João, que ele fala assim, Jesus mandou amai-vos uns aos outros como ama a ti mesmo. E ele botou um ponto final, ele não botou uma vírgula. Ele não botou uma vírgula, ele falou amai-vos uns aos outros como ama a ti mesmo, vírgula. Exceto... Não, ele não botou isso. É ponto final. Ele mandou eu amar todo mundo. Ele não mandou eu amar quem eu concordo, quem eu não concordo, quem tem a mesma visão que eu, política, quem não tem, quem tem a mesma... Não, ele mandou eu amar, então eu vou amar. Por que é difícil amar, Estevão? Camolece. Primeiro eu quero só ir nesse assunto que você disse ali da Pombagira, da procissão, não? Citando um caso de Chico Xavier. Certa vez o Chico esteve em São Paulo, teve várias vezes em São Paulo, mas ele foi ao Carandiru, ele esteve várias vezes no Carandiru. Ele foi numa visita ao Carandiru e os espíritas à época descobriram que o Chico estava no Carandiru. Lembrando que na época ele não tinha WhatsApp, ele não tinha nada, mas um telefone, né? O espírita gosta de... E começou a juntar gente na porta do Carandiru, aguardando o Chico sair. O Chico foi... Na época que o Carandiru ainda estava funcionando. Isso, o Carandiru, o presídio do Carandiru, no seu auge, longe. Márcio Fernandes foi com o Gugu depois que fechou. Não, no auge do Carandiru, década de 70, no auge, o Carandiru com seus 5 pavilhões lá. E ele foi, visitou os presos ficaram, conversaram com ele e tudo. Quando ele saiu, um espírita, isso na porta do Carandiru do lado de fora, chegou e falou assim, nossa, Chico, é a pessoa que chega com uma pergunta, mas já com a resposta implícita, né? Nossa, Chico, que lugar terrível que você foi, meu Deus do céu, você deve ter visto muitos obsessores, muito espírito ruim. O Chico disse assim, não, meu filho,
eu vi mães desencarnadas chorando ao lado do filho, pais rezando, pedindo para o filho para poder se arrepender. Esse espírito insistiu. Mas Chico e os obsessores? Chico disse, meu filho, eles conseguiram tudo o que queriam. Ou seja, o castigo já estava ali, destaque. Sim. É um ambiente infernal no sentido de sofrimento. Mas aí a pessoa começou a insistir demais, insistir. Chico resumiu a conversa dizendo, meu filho, sabe a diferença entre eles e nós? É que eles foram descobertos e nós não. Como que dizendo, todos nós carregamos mágoas, tristezas, coisas que não devíamos fazer, coisas que não devíamos pensar e que pensamos. Então, nisso, se for colocar que pode isso, não pode aquilo, quem somos nós? Quem nos elegeu juiz dos nossos irmãos de fé? Quem nos deu essa autoridade para falar? E eu sempre desconfio muito eu sempre digo, quem está incomodado com algo é porque tem algo mal resolvido em si. Se é um homem falando disso daí, eu já vou usar da psicologia, se é um homem falando isso daí, que não pode ter sido tudo menos prostituta, é porque ele tem alguma coisa de prostituição mal resolvido nele. Talvez foi ele que a empurrou para o abismo. Não é? Então, o que ela foi não interessa, porque o passado sempre nos condena. E quem de nós foi luz, amor e fé durante todas as encarnações? Não somos hoje? É verdade. Não é? E quem de nós, então, não trabalharia ninguém? O que ela foi, disse bem, foi. O importa é o que ela é agora, o que ela está fazendo, com a experiência que ela teve. Mas se ela foi ou não foi, nós somos o quê? E quem somos nós para julgá-la? É nossa irmã. Merece todo o nosso carinho, o nosso amor e pode estar numa condição melhor do que a nossa. Vou pegar do cristianismo, Jesus olhando para os fariseus, que eram os mais religiosos e zeladores da lei. Jesus olha para eles, isso está no Novo Testamento, e diz, as prostitutas chegarão antes de vós no reino do meu Pai. Ninho de cobras, né? Então, ele perdoou todo mundo, né? Menos o fariseu. Entendeu? Ele perdoa todos, que eram os puros, os fariseus. Que eram quem? Os puros, os imaculados, os defensores da verdade, da luz e do coisa. Mas que, no fundo, é o que Jesus de túmulos caiados de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, são nossas irmãs, não interessa quem foi. E tem muito fariseu hoje em dia. Tem, infelizmente. Se ele voltar para cá, ele vai bater de fariseu. Tem. Segura, as pessoas acham que... Muitas vezes falam que Jesus tem que voltar. Se ele voltar, gente, ele vai voltar com chicote. Mas respondendo a sua pergunta, porque é difícil amar, porque o amor é o mais poderoso de todos os sentimentos. E para a gente conseguir amar, você não pode um monte de coisa. Não pode ter ódio no coração, não pode ter vingança, não pode ser vaidoso. Eu estou pegando o amor verdadeiro, né? Esse amor, porque existe o amor exclusivista, eu me amo, eu me adoro, e os outros problemas deles, cada um por si, Deus por todos. Existe o amor inclusivista, eu me amo e passo a amar outras pessoas cuja base é o meu amor próprio. O que falta muito é amor próprio. Esse amor tem que começar em algum lugar. Começa onde? Por mim, dentro de mim. Como a maioria não se respeita e não se ama, como eu vou amar alguém? Como eu vou dar a alguém alguma coisa que eu não tenho por mim mesmo? Então é importante aprender também a se respeitar, a se amar. E esse é um papel que a Umbanda ajuda demais, a pessoa a se respeitar, se amar, a se tratar, a ficar bem para que ela tenha as condições mínimas para se amar. Porque ela se amando, ela tem amor para dar. O Chico se amava? Muito. Mesmo com tantas renúncias que ele teve que fazer para a vida física dele, vamos dizer assim? A vida foi de eterna renúncia do Chico. É praticamente uma grande renúncia. Ele renunciou quase tudo, mas como ele estava muito consciente da missão espiritual dele, por amor, o amor tudo pode, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. É o amor. Por exemplo, assim, uma mãe que ama um filho. O filho muitas vezes está nas drogas, o filho está preso, o filho muitas vezes é um marginal, um bandido que mata pessoas, mas é o amor da vida dela. E ela suporta aquele sofrimento, aquela dor, ver o filho lá nas drogas, ela vai atrás. Então o amor ajuda a suportar as renúncias. Agora, se não há amor, a renúncia fica sem explicação e automaticamente ela não existe. Em nenhum momento ele teve essa dúvida? Deve ter tido várias vezes. Mas não tem isso registrado? Não, mas deve ter tido várias vezes. Sofreu muito. Chico sofreu muito. Passou muito sofrimento. Muita dificuldade. E como homem deve ter tido por inúmeras vezes, que é o que eu posso dizer aqui, por inúmeras vezes essas dúvidas. É natural que tenhamos. Se Jesus duvidou, né? A gente não pode esquecer a última frase dele, né? Se ele olha para o céu e ele fala... Senhor, por que me abandonastes? É porque em algum momento ele ficou com dúvida. É um momento. É o momento que ele está vivendo, o cara está pregado lá. Agora, o momento não é a vida dele. Entendeu? A vida é de toda vitória, a vida é de se entregar. Mas nós temos momentos
Quem está na Terra tem momentos. Quem dizer aqui que não, eu nunca duvidei de nada, eu sempre tive certeza de tudo, ele não está falando a verdade. Ele não teve certeza quando o avião estava caindo, que é aquela história super conhecida dele. Exatamente. Ali ele estava com medo. Sofreu igual. Isso. E não é uma dúvida. É uma dúvida. Né? O medo é a presença de alguma coisa que não está sob o meu controle. Então, a gente tem, todos nós temos dúvida. A questão é que a dúvida, assim, na ciência e na filosofia, a dúvida é a maior bênção que pode acontecer. Porque é graças à dúvida que tem a pesquisa, que tem a descoberta. Na área da fé, a dúvida é o câncer da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Mas ter momentos de dúvida e não ser vencido por ela é o que nos faz gente. E o que nos faz humano, mas o que nos faz espiritual também. Agora, passar por aqui achando que vai ter perfeição, que eu não erro nunca, isso daí é o princípio do fim. É isso que eu ia falar, porque nós, como religiosos que somos, a gente vive uma realidade baseada em certezas. Mas a certeza ela é muito complicada. E eu acho que quando a gente estuda, você gosta muito de filosofia, porque a gente sabe, e nós somos irmãos de ordem filosófica, então a gente também estuda muito disso. E a gente sabe que, assim, muita coisa que Jesus falou, talvez não o que ele falou, mas da ideia que Jesus prega para os judeus, era, assim, uma visão socrática, era uma visão filosófica que o Sócrates já tinha falado de outra forma, né? Só sei que nada sei, é a base do que Jesus vai falar para quebrar os fariseus. Os fariseus tinham certeza de tudo, mas será que nós temos certeza? E aí a minha pergunta para você, bem filosófica, é isso: aonde que a gente acha essa linha tênue entre tá tudo bem eu ter dúvida, e aí eu sei também que você gosta muito dos ensinamentos orientais, do budismo, do Buda, e o princípio do taoísmo é esse, do Confúcio, eu tenho que ter dúvida, se eu não tiver dúvida eu não tenho o que me motiva. Aonde é a linha tênue entre ter dúvida e ter convicção das coisas? A linha, eu acho, em ter a dúvida, mas não ser consumido por ela. Não negar a presença dela, mas não se entregar a ela a longo prazo. É natural que a gente tenha momentos de reflexão. Será que estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Isso é natural, faz parte do ser humano. O que não é natural para alguém que está num caminho espiritual bem seguro é ser consumido por isso. E isso fazer com que eu largue o caminho. Aí sim, mas ter aquilo ali faz parte. Ninguém é todo bem, ninguém é todo mal. Nós somos uma mistura de luz e de sombra. É natural ter sombra, não é natural ser consumido por ela. Então, é natural ter dúvida, mas não é natural ser consumido pela dúvida. Porque essas dúvidas, até respondidas, me darão certezas futuras. É o tal do mudar de opinião. Então, elas são interessantes que aconteçam. Eu só não posso ser consumido por elas. É como um sal na comida. É interessante que ele exista, mas não pode ser demais para não estragar a comida. Mas se ele for na quantidade certa, ele dá até sabor. Porque uma vida também só de certezas é uma vida onde nós podemos, ao perigo de nos colocar na condição de Deus. Eu tudo sei. E aí, quando eu sei que tudo sei, aí eu já não sei mais nada. Porque é o primeiro sinal da ignorância espiritual. É a pessoa achar que conhece tudo. Ele está numa caixinha e dentro está toda a verdade, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Nós temos por volta, sem medo de errar, entre 5 e 10 mil religiões diferentes no mundo, comprovadamente. Entre 5 e 10 mil religiões. É muita coisa. É muita coisa, são milhares. A pessoa achar que a que ela escolheu e a família dela escolheu é a única verdadeira e as outras 9 mil estão erradas e toda a verdade, toda a sabedoria, todos os mistérios do universo foram ensinados a mim e a mais ninguém que seja fora da minha religião, é muita prepotência. É sinal de que eu não entendi nada da religião que eu estou, sinal de que eu preciso começar do zero. Então, faz parte a dúvida, só não faz parte de ser dominado por ela. É legal você falar isso, né? É aquele paradigma que hoje em dia a gente fala muito do Deus da Polinésia, que é um vídeo do Porta dos Fundos, que era um vídeo de comédia, que hoje existem teólogos que se debruçam para isso. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Não. Esse vídeo é maravilhoso, porque a pessoa chega no céu e quando ela chega lá, ela recebe pelo Deus da Polinésia. E aí ele começa a falar as coisas. Não, você está condenado. Não, mas como assim eu estou condenado? Eu ajudei tanta gente, pratiquei caridade. Ele falou, não. E isso na nossa religião era proibido. Mas como que eu ia saber? Eu falei, era sua obrigação saber. A única tribo que estava certa é a tribo da Polinésia. Porque só eles faziam de terça-feira colher um abacate. Aí eles explicam o negócio. É, mais ou menos isso. É isso. Eu falo muito isso para os meus filhos. Quando a gente entra... E aí eu acho que aí a gente vai falar do maniqueísmo, daquele cara que quer dividir no certo e errado, mas o que é certo, o que é errado. Porque assim...
nós somos dois homens da espiritualidade que estamos aqui. Acreditamos, né, que iremos passar pelo umbral de forma rápida, né, por favor. Assim esperamos. Assim esperamos, de forma rápida, que a gente passe pelo umbral. Mas a gente acredita que nós somos pessoas de espiritualizados, que vamos viver uma realidade boa. Pô, mas se nós chegar lá e descobrir que o céu, na verdade, quem estava certo era um hindu que não pode consumir carne, eu pelo menos estou ferrado. Eu não sei você. Você consome carne? Sim. Então, nós estamos ferrados. Imagina a gente descobrir que toda a nossa vida... Não, só está certo quem não consumia carne. É muito perigoso esse pensamento. Muito, e é um pensamento exclusivista. E o amor é inclusivista. Todas as virtudes têm por característica incluir os outros. Lembra que a gente falou, Umbanda, fantástico, por quê? Porque acolhe. Não é porque exclui. Olha, aqui tem uma lista para você poder entrar. Tem que votar em fulano, ter tanto de altura, ser de tal sexo. Estou excluindo pessoas. Toda espiritualidade tem por característica incluir. O amor é alta, o amor verdadeiro é inclusivista. Você vai incluindo. Qual que é o objetivo do amor? Amar a todos. Você incluir a humanidade inteira e depois disso amar o universo inteiro. Então, toda vez que eu começo a excluir, eu começo a me isolar. E quanto mais eu me isolo, mais dono da verdade, eu começo a achar que eu sou. Eu conheço tudo. E o que é tudo? Uma caixinha de fósforo desse tamanho e dentro está toda, que é a minha cabeça, dentro está toda a verdade, toda a sabedoria, todas as respostas para o universo. É meia dúzia de coisas. Então, qualquer pessoa que diz que conhece tudo, a verdade é sinal de que ele está sapateando em cima da mentira. Ele mal sabe o que é verdade. Verdade não tem dono, tem escravo. Quem corre atrás dela a vida inteira. Sentou em cima da verdade, falou, eu sou o dono, acabou ali. Ali é o início do fim. Eu já vi pessoas se achando donos da verdade, é você virar a ampulheta das horas, aquele reloginho de areia, e esperar o final, porque não é se, é quando vai acontecer. Porque ele vai ser tratorado pela própria espiritualidade, pela própria evolução do mundo. Quanta coisa mudou. E o Chico era um cara totalmente contrário a isso, né? Todas as vezes que você via ele falar alguma coisa, ele sempre falava, não, na minha opinião, no que eu... Ele sempre deixava muito claro que a opinião dele era apenas mais uma. Não era a opinião, não era a verdade... Ele sempre deixou isso tudo muito claro. Porque geralmente, quando a pessoa fala a verdade ele vem junto à verdade com sentença, com julgamento. Diferente de uma conversa que você está conversando sobre um assunto, mas quando a pessoa se diz dona da verdade, ela não se diz porque ela age como se fosse dona da verdade, geralmente vem acompanhada de julgamento, de sentença. Isso é o certo, isso é o errado. O errado tem consequência, que é isso, aí começa o problema. Porque o que é o certo e o errado? Não é que tudo é certo, tudo é errado. A gente tem valores, né, espirituais, onde a gente sabe, por exemplo, que matar não é bom, que é errado. Ah, não, mas tem um lado bom, querido, pode até ter, mas eu desconheço. Então, no meu lado, eu explico isso. Mas mesmo para quem matou, eu não condeno eternamente, entendeu? Porque eu sei que é um espírito atrasado e que ele, por si só, no mundo do crime, já está condenado. Você nunca vê um criminoso em paz, feliz, alegre. Eu estou tão em paz que matei 3 hoje. Não. Isso não existe. A gente sabe que o salário daquilo ali é o sofrimento. Então, por si só, no próprio crime condenado, ele já está. Ele não precisa de mais um dedo chegando e fazendo, né? Nossa parte de acolhimento. Por que você fez isso? Amar era melhor. Mas eu apresento uma possibilidade melhor para ele e não condeno por aquilo que ele fez. Porque senão, todos nós seremos condenados. Todos nós. Seremos ninguém condenados. Tem teto de vidro. Né? Não. Todos nós. Todos. Que a pessoa fala, não, mas eu vou porque é errado. Eu falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, se empresta seu celular. Nós vamos passar ao vivo aqui todas as conversas que você teve até hoje no WhatsApp. Só o WhatsApp. Eu não quero nem saber da outra encarnação que você fez, que deve ter sido pior que essa. Mas só isso aqui, você vai passar todas as conversas que você teve até hoje no WhatsApp para sua família, vai passar na televisão. Pode ser que você se envergonhe, pode ser que não, você escreveu coisas que não devia, falou com quem não podia. Então, assim, o menos é mais. É o que Jesus disse, aquele que tiver sem pecado... Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra, né? É o que a gente está falando muito de filosofia, é o que o Maquiavel vai falar. O ser humano nasce bom, mas ele vai sendo corrompido ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, acho que quanto mais velho vai ficando, mais pecado vai tendo. Você falou uma coisa que é legal da gente falar, que é a questão kármica. Tem muita gente hoje em dia que tenta achar uma resposta tudo pro karma. Não, eu só tô na vida assim porque eu sou kármico. O karma também virou hoje uma certa desculpa para qualquer coisa? Pode se tornar, porque karma é uma palavra indiana, do sânscrito, né, que a doutrina espírita chama de ação e reação, lei de causa e efeito, lei da semeadura. A lei do karma para o indiano não é reação, é ação. A ação
Por isso que existe karma positivo e negativo. É uma ação. Só que é estudado que toda ação gera uma reação em contrário. Essa reação pode ser positiva ou negativa. Logo, alguém pode ter o karma positivo de estar ter ações positivas. Se eu planto arroz, vou colher arroz. Se eu planto paz, eu colho paz. Se eu planto vento, colho tempestade. Agora, alegar que tudo é uma consequência pode ser, realmente faz parte de uma reação, de uma ação que eu tive. Mas se eu não aprendo com isso, eu estou jogando a lei do karma no lixo. O que eu vou fazer? Se eu estou tendo uma reação desagradável, se eu estou tendo uma vida desagradável, o que eu posso fazer para mudar o meu karma? Ter uma ação positiva. E eu começo agora a ter uma ação positiva. Agora, eu pegar isso e usar a lei como desculpa, eu não resolvo o meu problema e eu atraso minha caminhada. E aí eu vou julgar que eu sou a pessoa que se coloca um pouquinho como vítima. E ela não é vítima. Ela é algoz de si mesma. Eu sou assim porque foi karma. Porque eu vim com essa missão, não tenho o que fazer. Então é um discurso... É uma desculpa. Como uma amiga minha que tem ela é casada com o marido dela é espanhol. E ele é muito nervoso. E um dia ele discutindo com ela, ele falou assim, não, porque quando você casou comigo, você sabia que eu era assim, eu sou muito explosivo, sou muito nervoso. E ela falou, mas você tem que mudar, você vai infartar. Ele disse, não, mas... E ele bateu no braço, é o meu sangue espanhol. Aí ele é, com todo respeito, um cavalo. E a culpa é da Espanha. Você entendeu? Então é lindo isso. O culpado são os outros, né? Enquanto a gente pensar dessa maneira, eu não mudo a minha atitude. Eu falar se é karma ou não é karma, não vai adiantar coisa nenhuma, porque eu não estou praticando bem. Karma é ação. Se eu quero ter a reação positiva, que eu me concentre na plantação. Se eu plantar bem, eu vou colher o bem. Mas não posso usar isso como desculpa, que não vai resolver meu problema. E aí, para usar uma frase, acho que para colaborar com isso, uma frase que o Chico falava muito, que acho que quebra esse conceito do karma já escrito e já feito, que é, você não pode voltar e fazer um novo começo, mas é sempre tempo de você fazer um novo fim. Isso. Então, já que é karma, então para agora e para de criar mais karma, então. Então começa a ser um agente a partir de agora, pelo menos não criar mais. Eu sei que você tem uma palestra que você fala o que você mais aprendeu com o Chico Xavier. E antes de eu te perguntar o que você mais aprendeu com o Chico Xavier, a gente vai para os nossos patrocinadores e a gente volta para você me contar. O que mais você aprendeu com o Chico? Olá, pessoal. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, aqueles que fazem o nosso canal acontecer e o Saravá Podcast acontecer. Nós temos patrocínio da Fé no Axé. Fé no Axé é uma loja de Umbanda, fica aqui na região leste, mas entrega para toda São Paulo. A Patrícia tá lá, é só procurar. Tá aqui o telefone, guias, ibás, velas, roupas, acessórios, aliás, todos os apetrechos, aquela verdadeira loja de Umbanda no bairro que tem de tudo, é a loja Fé no Axé. Procura lá que com certeza você vai encontrar tudo o que você precisa. Nós também temos a vela 7 raios de luz. A vela 7 raios de luz, onde vende tanto para atacado como para o varejo. Também você acha aqui o contato. Velas puras, velas de parafina. Não tem essa história de misturar. Não tem esse negócio de raspar vela no cemitério, nada disso. Vela boa, que dura 7 dias. As melhores velas que você vai achar no mercado para a sua espiritualidade, para as suas entidades, para o seu orixá. Preços especiais para as casas de Umbanda, para as lojas de Umbanda. Procura lá o pessoal que você vai achar e é maravilhoso a qualidade dessas velas. Outro apoiador nosso é a FDL Decor, que faz esses lindos apetrechos, esses tocheiros, também faz copos de vela, faz uma série de artigos religiosos e sacros. Por exemplo, artigos para procissão, crucifixos, com uma qualidade extrema, são mais de 70 anos no mercado, então um pessoal muito bom, um pessoal que faz com muita qualidade. Você também encontra esses grandes artigos e é um grande apoiador aqui do nosso canal. Outro apoio que nós temos também é da editora Rocha Verá. A editora que tem vários livros, agora tem um lançamento novo, então está sempre com vários lançamentos. Também tem livro de bolso, livros maiores, tem psicografias, tem livros de entendimento. É um pessoal muito 10, um pessoal que está aí fomentando e ajudando demais a levar a cultura da Umbanda, da espiritualidade, das outras religiões para fora do nosso meio. Então, Editora Rocha Verá, vai conhecer o site, vai lá que tem muito livro, tem muito título bom e estudar é sempre bom para a nossa religião. E também o Ateliê Sol Nascente, Artes Religiosas, mandalas, pirografia,
pinturas. Lá tem muita coisa boa também. Você quer pintar a sua entidade? Quer homenagear alguma casa, alguma entidade? Ele faz na hora. É arte ali, não é superfatura, não é feita por demanda, é especial, é um produto exclusivo. Vai lá na Sol Nascente, encomenda a sua arte agora, que vale muito a pena, e eu tenho certeza que para quem você vai presentear, vai adorar de presente uma arte dessa. Bom, voltamos dos nossos patrocinadores, a gente tem um monte de presente que você vai levar. Muito obrigado. Um deles é da Rocha Verá, que é a editora que nos patrocina. Eu mandou um livrinho para você, Ervas que Curam. Muito obrigado. Agradeço imensamente. Ervas que Curam, um livrinho que você vai gostar. Além disso, você tem a FDL Decor, que mandou para você um tocheiro, também que eles fazem, ó. Pra você colocar, agora você tem as suas imagens, você vai também ter o que você acende ali. Com certeza. Já tem uma lamparinazinha. Muito obrigado. Para você acender. Aqui, ó, muito obrigado. Bonito, viu? Vou usar, e com certeza. Use, que você vai gostar. E o livro Senzala, Prisão da Alma, que é um livro escrito por mim, né? Uma psicografia que conta a história do Preto Velho que eu trabalho. Porque a gente é um bandista, mas gosta de ler, gosta de escrever. Ótimo. E livro dar livro para espírita é o melhor presente. É certeza de que será lido. É certeza que será lido. É certeza que será lido. Muito obrigado, meu irmão. Que você goste aí. É um livro que tem um conceito bem legal. Agradeço. Aliás, já fica aí um convite. O Pai Varela, ele estava no seu evento. Estava. E eu fui no evento dele na outra semana. Ah, isso foi uma coisa maravilhosa. Porque a gente estava no evento para poder falar para vocês. Pai Juberli Varela é um dos nossos decanos, um baluarte da nossa religião. E a sua festa mais conhecida é a festa do Exu Tiriri na Encruzilhada. E aí você tá lá na Encruzilhada, vários Exus trabalhando, pipoca, as oferendas, bebida, tal, e está o nosso vereador Estevam Camolese lá no cantinho. Honra. Com muita honra, participando. A mãe Priscila do meu lado e falou assim: o espírito é com os Exus do lado passando com a cachaça. E postei foto. Postou foto. E postei foto. Porque assim, não faço escondido. Não vai. Porque se eu fizer escondido, alguma coisa tem. Não. Concorda? E assim? Alguém vai descobrir, né? Vai assim, olha lá, tá vendo? Olha o espírito lá que não gosta. E aí, se eu tiver que ir escondido, se eu tiver que fazer coisa espiritual que seja escondido dos outros, sinal de que alguma coisa de errado não tá certo. E eu fui retribuindo a gentileza dele, ele foi muito gentil. E no nosso evento, ele já tem quase 80 anos, vai fazer 80 anos em janeiro agora, né? Tem uma larga ficha de serviço prestado. É uma pessoa extraordinária e eu fiz questão de ir lá na festa do Senhor Tiriri e fiquei desde o início até o final, até no jantar. Sim. Lá, ficamos lá até acho que era 2 e pouco da manhã. Foi a hora que a gente foi embora. Muito bem recebido por ele, uma pessoa assim, ele é sensacional. Extraordinária, tive assim um carinho, foi a primeira vez que eu o vi, eu tive um carinho muito grande por ele assim. Ele é muito legal. E eu falei dele porque na fala dele ele comentou que a Umbanda antigamente tinha uma academia brasileira de escritores umbandistas. Olha. E é uma ideia pra gente jogar no ar aí, ou quem sabe a gente possa conseguir um dia uma ajuda pra isso, pra gente voltar, porque realmente são poucos umbandistas que escrevem. Muito da nossa literatura, por exemplo, na minha casa, para você poder entender, isso foi antes de eu me iniciar na maçonaria, porque eu sou iniciado na maçonaria há 3 anos, mas minha casa tem 15. Há 15 anos na minha casa, os meus médios são divididos em graus espirituais. Então, se você for um dia que você vai na minha casa, cada médium usa uma corda de São Francisco numa cor que representa o grau mediúnico que ele está, o estágio mediúnico que ele está. Para cada grau, ele tem que fazer uma iniciação. E isso foi muito antes de eu entrar na ordem. E quantos graus são? São 9. 9 graus. Entre eles existe o grau de aprendiz e o grau de companheiro e o grau de mestre. Por incrível que pareça. Mas antes de conhecer esses nomes. Mas o que eu acho mais interessante dessas cordas é que cada grau eles têm um grupo de estudo, que eles têm que ler algumas obras específicas. Tá. Entre elas, quais obras a gente usa como base? Allan Kardec e as obras do Chico. A gente tem uma corda que lê o Nosso Lar, principalmente os livros do André Luiz, né? Ótimo. Então, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, o Ação e Reação, acho que o Libertação também, se eu não me engano, são os livros do André Luiz. E, poxa, a gente usa no terreiro de Umbanda a literatura espírita. Quem sabe um dia a gente não possa chegar num momento e falar, não, vamos começar a usar também livros umbandistas. Claro. Porque tem ótimos autores umbandistas. Ótimos autores. Entre eles, eu quero fazer uma menção para um grande amigo meu que é do Paraná, que é o Pai Caetano. Um cara que eu
cara, o que ele tá fazendo, o Lester, ele já publicou mais de 5 livros, sabe, do próprio bolso, independente, porque é muito difícil a gente conseguir hoje uma editora que leve livro, e também que assim, tem muito livro de Umbanda que parece mais o conto do Harry Potter do que realmente um fundo espiritual. Mas isso em tudo, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas para você ver assim como a vantagem de ter uma certa idade, eu conheci o André Luiz em vida. O André Luiz que deu o nome ao livro. O André Luiz é um pseudônimo, né, de um espírito, que possivelmente ou é Carlos Chagas ou é Oswaldo Cruz, que era médico e ele morreu de oclusão numa mesa cirúrgica no Rio de Janeiro. E certa vez o André Luiz estava escrevendo, mas não chamava André Luiz, não tinha nome, escrevendo pelo Chico, mas chegou uma hora que você precisa assinar para poder mandar para publicação. E o Chico estava psicografando, assim, Pedro Leopoldo, e tinha o irmão dele dormindo num sofá. O espírito perguntou: quem é aquele menino? Aí o Chico falou: é meu irmão, o mais novo. Qual o nome dele? André Luiz. E ele pegou e colocou o nome do André Luiz. Eu conheci o André Luiz, o irmão do Chico, que já desencarnou. Tinha uma livraria espírita em São Paulo. Já desencarnou tem muitos anos, tem uns 20 anos, mas eu conheci pessoalmente. Vi várias vezes, era irmão do Chico, porque foi o que deu o nome. Porque o Chico já tinha muito problema de direito autoral também, com a família Humberto de Campos. Humberto de Campos passou a chamar Irmão X. Tinha com o irmão Jacó, que era o Frederico Figner, no livro chamado Voltei, lindíssimo também. Então, para não dar esse problema de direitos autorais, ele pegou um pseudônimo, porque a família ainda era viva. Pô, que legal isso. Eu conheci... Então, conheci André Luiz, o que deu o nome. Para rebater com isso, eu conheci o ator que fez André Luiz, que é o Renato Prieto. Renato Prieto já não teve no Saravá, porque ele é do Rio de Janeiro, a gente não conseguiu ter a agenda, mas já teve live aqui no nosso canal com ele. Ótimo. Já fui ver ele em peças. O Renato também é um cara surreal que só virou espírita porque achou uma meia dúzia de livro numa lixeira. Isso é surreal, essa história, que ele acha um monte de livro e ele vira espírita. E o filme é fantástico, né, professor? Você pega Nosso Lar... Vai ter o terceiro agora, né? Acho que já daqui a pouco já deve estar. Já até acabaram as gravações. Eu não assisti o segundo ainda, mas é só o primeiro, mas é extraordinário. Mas o primeiro é o primeiro, né? Eu acho que... É o que dá um impacto, né? É importante a gente falar, eu acho que as pessoas não têm muito essa ideia da importância da obra Nosso Lar. Porque é o meu livro favorito do Chico. Eu não vou nem perguntar para você qual é o livro favorito, que vai arrumar, acho que uma briga. Tem algum favorito teu? Tem. Qual que é o teu favorito? Paulo Estevão. É por causa do nome. Não, mas não é. Não é, que é o livro... Você já leu Paulo Estevão? Não. É o livro... o Emmanuel, porque o André Luiz escreveu... Agora tem Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, cujo prefácio sempre ele que faz, mesmo sendo de André Luiz, ele que coordena a mediunidade do Chico. E Emmanuel tem muitos livros pelo Chico, mas tem o Pentateuco Romano, que é uma fase mediúnica que nunca mais repetiu na vida do Chico. Ele conta a vida de Jesus e a vida de Emmanuel ali. Então, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia a Cristo e Paulo Estevão. E os livros são lindíssimos. E Paulo Estevão... Eu só li o há 2000 anos. Eu já li 2, 3 vezes. É de você andar com os pés na terra, mas com a mente no infinito. É extraordinária a vida do cristianismo primitivo. E a vida de Paulo, como Paulo começou... Sim. Tem um filme, né, que falam... Tem, muito bom. Um filme tem alguns, né, mas tem esse isso, o mais... É fantástico. É fantástico. Por exemplo, o Chico conta, isso não está no livro, né? Por isso que Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega. Entre muitas encarnações, foi o padre Manuel da Nóbrega. Mas Emmanuel, nessa época que você leu, o há 2000 anos, vai ver que era o senador Públio Lentulus. Isso. Quando ele desencarna, Emmanuel, por ocasião do Vesúvio, que explodiu, daquele vulcão, ele vai para o mundo espiritual e quem converte ele, segundo Chico Xavier, o Emmanuel, que era o senador Públio Lentulus, quem converte ele ao cristianismo, 10 anos após a morte dele, é o apóstolo Paulo. Então ele tem uma gratidão por Paulo extraordinária, tanto que quando Emmanuel está aqui, onde a gente chama hoje São Paulo, que era o Planalto de Piratininga, e ele reza a primeira missa no Brasil, e quem dava o nome era quem rezava a primeira missa, era o sacerdote naquela época, em 1500, ele dá o nome de São Paulo. Em gratidão, ele tem o Espírito Emmanuel tem uma devoção por apóstolo Paulo enorme. É legal a gente falar, acho que pouca gente imagina disso, mas
o apóstolo Paulo é a grande base da teologia católica, né? Fantástico. Eu acho que a Igreja Católica ela é muito mais paulina do que cristã até mesmo. Né? Segue-se muito mais as cartas de Paulo como doutrina, como entendimento, do que o próprio... E nós, aqui do Ocidente, somos cristãos graças a Paulo e Pedro, que saíram do Oriente para vir para o Ocidente. Se eles não tivessem vindo, atravessado o mar e vindo, o cristianismo seria como é o budismo, como é o shintoísmo, que ficaria no Oriente. Ficaria então, só quem saiu de lá e veio para cá para pregar foi Paulo e Pedro. Sim. E, sobretudo, Paulo. Por causa da idade também, né? Que era mais novo. Sobretudo, sim, Paulo, para pregar. É o que eu falei. Eu gosto muito do Nosso Lar, é o meu favorito, porque eu acho que extraordinário. O Nosso Lar é o primeiro livro a falar do mundo espiritual. Né? Até então, ninguém sabia como que funcionava uma colônia, como que era disso. Eu acho que é legal a gente ir fazer um recorde do ano, né? Ele é dos anos 1940. Antes da Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra. É antes da Segunda Guerra. Ele é antes do final da Segunda Guerra. Então é dos anos 40. Você imagina falando de aeróbus, que é o nosso metrô hoje, assim, se você pegar. Mas em 1940. E contando, o espírito come, dorme, o que ele faz, como se locomove. Eu acho que a hierarquia no mundo espiritual. Eu acho que é um grande marco para a literatura espírita. Quantos livros não saíram baseados naquilo que já existia? Sem dúvida. Porque hoje, se a gente acredita em plano espiritual, em como ele se dá, em colônias e tudo isso, é graças ao Nosso Lar. Antes disso, a gente não tinha essa formação, vamos dizer assim, geopolítica do plano espiritual antes do Nosso Lar. Por isso que mesmo para alguém que é da Umbanda, é muito interessante ler Nosso Lar, para você entender o mecanismo no mundo espiritual da existência de alguém. Aí depois você só contextualiza para um mundo de caboclo, um mundo de preto velho, um mundo de Exu, mas para você entender mais ou menos como é. Se o Chico tivesse sido um bandista, o Emmanuel era um caboclo, certeza. Ah, possivelmente. Doutrinador, disciplinador. O que precisa para ser um bom médium? Disciplina. É o típico caboclo. E o André Luiz era o preto velho dele, que era mais amorzinho, gostava de contar um Bezerra de Menezes também, um preto velho. Já usava uma metáfora ali, uma fábula, alguma coisa para explicar. Acho que iria por esse caminho daí. Emmanuel era muito disciplinado com o Chico. Muito, muito, muito. Demais. Só o Chico aguentaria. Tem gente que fala assim, mas eu queria ter a mediunidade. Eu tenho amigos que falaram que eu queria ter a mediunidade, Chico Xavier. Eu falei, filho, você não aguentava nem 40 minutos. Com o Emmanuel ainda não? Nem 40 minutos. Na primeira hora você já pedia arrego, socorro, me tira daqui. Era uma coisa do outro mundo. O Chico assim, infartado ali, atendendo as pessoas e o Emmanuel não deixando ele... Por exemplo, vou te contar um episódio que não tem em livro. Quem me contou foi a cozinheira do Chico, na casa dele. O Chico, ele sempre teve animais em casa. Isso eu vi mesmo. Sempre teve gato, cachorro, sempre teve. Sempre foi defensor disso. Sempre. E sempre teve em casa. Gostava demais dos animais. Tem muita foto dele com cachorro, com animal. Ele, naquele dia, resumindo muita história, contou a cozinheira dele, dona Dinorá Fabiano, que o Chico tinha um gato. E todo dia de manhã, o Chico morava em casa, ele pegava pão velho e esmigalhava assim, abria a janela e jogava assim na janela para o passarinho vir e comer. Todo dia. O quarto do Chico muito pequeno, pode ser visitado hoje, inclusive, tanto que é pequeno que é encostado na parede. É um ovinho. E aí o Chico colocou aquele pão de manhãzinha, são 7 horas da manhã, Chico já velhinho, 7 horas da manhã, e o Chico tinha gato também. E os gatos sempre conviveram bem com os outros animais, mas naquele dia o gato estava na cama com o Chico. Ou aquele gato olhou aquele passarinho que veio, uma pena bonita, alimentado pela mão de Chico Xavier, possivelmente não tinha feito de jejum direito, não teve dúvida, a natureza falou mais forte, ele pulou, abocanhou e comeu o passarinho. E pulou. Chico ficou em choque. Em estado catatônico, chorava como criança. Porque foi o gato dele. O né? E ele falava, mas justo o meu gato, o gato espírita. O que aquele gato assistiu de sessão? Era coisa do outro mundo. E ele ficou em choque mesmo. E chegou a hora de ir para o centro para psicografar. E tinha tarefas que eram fechadas, né? Mas e o pessoal, os trabalhadores do centro. Foram lá, o Chico não tinha condição. O Chico ficou em jejum, sem comer nada. E o Chico falou, não, hoje eu não vou porque não tenho condição. Na hora de eu me concentrar, me vem a cena do gato comendo o passarinho e me atrapalha na
uma concentração. E o Chico fazia na letra do espírito, então tinha que ser uma mega concentração. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto. 4 dias em jejum, meu irmão. Quando a dona Dinorá, Fabiano, falou: Chico, você vai comer na marra, eu vou fazer uma canja aqui para você. Menino gosta muito de canja, que é um negócio aqui, não posso nem te dar muita comida, que você está 4 dias em jejum, só de água, e fez uma canja para ele na hora do almoço. À noite, os espíritas vieram: Chico, você vai hoje no centro? Falou: ainda não tenho condição, estou abalado emocionalmente. Os espíritos foram embora. Ela conta que Emmanuel, isso depois ele contou para ela, que Emmanuel apareceu. Falou: o que está acontecendo? Como se Emmanuel não soubesse. Ele chorou, contou do gato. Resumindo, Emmanuel falou assim: meu filho, larga esta palhaçada e vai trabalhar. Não seja hipócrita. Eu assisti hoje o senhor no almoço comendo frango. Por que é que o senhor pode comer frango e o seu gato não pode comer passarinho? Vai trabalhar. Chico ligou para o pessoal veio buscá-lo e foi trabalhar. É a disciplina. Tem que trabalhar. Também chorando, abalado. Eu já vi Chico Xavier, assim, ele infartou 3 vezes. Ele tinha a herança do infarto, é o que ele chamava de irmã, a irmã angina, que doía demais. Eu, certa vez, estava no carro com ele com um lenço embebido em álcool. Costume dos antigos, né, que esquentava, Sim. assim, você via que ele estava chorando de dor, mas indo trabalhar sem nunca vir reclamando de nada. E, não obstante, sofreu muito nessa vida, mas nunca reclamou. Por que você se aproxima tanto dele? Como que você ficou tão amigo dele? Lembrando que a nossa diferença de idade é muito grande. Eu conheci o Chico através de um amigo que tinha acesso à casa do Chico, que é o senhor João Carlos Sanches, que era de Campo Grande. Eu fui com a esposa dele, Dona Elizabeth, que o Corrato Santos, que eles eram muito amigos do Chico. E a primeira vez que eu fui, eu tive... Além de ver o Chico na casa, no centro, o Chico estava frequentando o centro, estava com uma saúde melhor, né? Já tem muitos anos isso. Eu tive acesso, através do senhor Wilker Batista, que conhecia esse senhor Carlos, à casa do Chico. No primeiro dia que eu fui ver o Chico chegou, era umas 11 horas do centro, estava voltando cedo, naquela época, 11 horas é cedo para o Chico. Voltando, a gente ficou até 4 horas da manhã. No primeiro dia eu fiquei 5 horas com o Chico em 3 pessoas. Eu, o senhor Carlos e a Elizabeth. E o filho deles também. Ficamos assim 5 horas. Aí você fica, não tem como, você fica apaixonado por essa vida. É um homem assim que você se apaixona espiritualmente pela vida dele. Não tem como. A partir dali eu comecei a ir ao Uberaba sempre que eu podia. Cada 90 dias, cada 40 dias. Comecei a ter acesso à casa dele também. Então não fui íntimo de Chico Xavier, mas tive acesso à casa do Chico, vendo ele conversando com as pessoas do jeito que eu estou te vendo aqui. Eu sentava aqui, ele atendia. Ele sempre esteve cercado de muita gente. Sempre. Chico Xavier sempre esteve cercado de muita gente. Daqui e de lá. Daqui e de lá. Mais de lá ainda, né? Então eu vi nisso daí bastante coisa, assistindo assim do lado, que eram lições para mim. O que eu perguntei para o Chico? Nada. Eu nunca abri a boca. Chico, o que você acha? Eu queria vê-lo trabalhando. Acho que nem dá coragem, né? De fazer não, uma eu não tinha dessa. coragem. A Chico, se sigo esse caminho ou não sigo, eu aproveitei demais a oportunidade que a espiritualidade deu para eu aprender. Calado. Mas vendo... do jeito que eu estou te vendo aqui, ele atendendo pessoas. Dava para ouvir. E sempre tinha uma lição, né? Muito. Tá muito atendendo grande. com alguém, mas vem uma história. Sempre tinha lição. Sempre era uma surpresa. Sempre era uma surpresa. Ele sempre surpreendia. Você achava que ele ia... ele vai ter... Porque ele conhecia muita coisa, né? Ele fala, o Chico tem resposta para tudo. Possivelmente tinha, mas muitas vezes ele respondia calado. Você teve algum contato depois espiritual com ele? Depois do desencarne dele? Não, eu tenho tanta ligação com ele que até meu filho nasceu no dia da morte dele, que é o Estevinho, né? Só que 17 anos depois. Assim. Então, o filho dele é o meu padrinho, foi quem fez o meu casamento, inclusive, é meu padrinho, mas também fez o meu casamento, mas espiritualmente, assim, não de encarnado, nada assim, só de sentir a presença dele algumas vezes, sim. De sentir, mas não de psicografar alguma coisa, sim, de falar, mas de sentir a presença dele algumas vezes sim, o que é uma bênção, né? Mas não é assim uma condição especial minha, sabe? Eu fui o médico, não, longe disso, sabe? Sentir a presença dele, mas não que veio para dizer uma coisa em especial para mim, mas só a presença, que foi o que eu fazia quando ele estava em vida. Depois da morte dele, como continua? Porque deve dar um desânimo tremendo, né? Assim, pô, eu convivi com esse cara e o que te motiva hoje a continuar o trabalho espiritual sem ele próximo? Porque, pô, era o Chico Xavier, cara. Era, mas aí vai da doutrina e da fé. A minha fé está acima do meu amor pelo Chico, né? Porque o Chico mesmo fala, Emmanuel falou para o Chico, Chico, se alguma vez na vida você tiver que escolher entre eu e Jesus,
me largue na hora e escolha Jesus. Se você estiver escolhendo entre eu e os ensinamentos de Kardec, me largue na hora. Siga o principal. O principal para nós é o Cristo. Para mim, para minha fé, entendeu? E o Chico é o coadjuvante. É claro, aquele ator extraordinário do filme, que eu não tenho o merecimento de calçar as sandálias, mas eu sei que tem gente acima dele. Se eu não perder o foco, que é Deus, que é o Cristo, que é toda essa espiritualidade, com certeza. Mas nem o Chico gostava disso, né? Do Chico falar. Tanto que ele não gostava que tivesse chiquistas. Ah, o que você é? Eu sou chiquista, não sou mais espírita. Eu sigo o Chico Xavier. Ele falou, não, segue Jesus, segue os ensinamentos. Ele falava muito dos livros, né? Que eram os filhos dele. Quer me amar, siga os livros. Tanto que ele se apagava nisso daí. Ele não queria discípulo. Ele não queria crédito, né? Não, pelo trabalho. Tanto que ele falava, eu sou só o carteiro, o que entrega. O importante é quem escreveu a carta. E o que você mais aprendeu com ele, o mais importante? Ah, muitas coisas. Primeiro que a grandeza dele era justamente a pequenez. Então, assim, a humildade. A humildade que ele ensinou. Impressionante que ele é um homem muito poderoso. Eu cheguei a ver, presenciar presidente da República, não é ex-presidente, presidente da República pedindo para falar com ele na casa dele. Então, quem recebe no quintal da casa um presidente da República tem poder. Ele era um homem que qualquer pessoa que se ele ligasse, por exemplo, ele nunca usou esse poder, mas se ele ligasse, mesmo para quem não é espírita, que é o Chico Xavier, você pode me ajudar? Na hora a pessoa se ajudaria, fosse quem fosse. Mas ele era um homem extremamente humilde. A humildade dele, assim, se o Chico não tivesse psicografado nada, só a vida dele já teria sido santa no sentido da verdadeira acepção da palavra santidade, de pureza, de caridade. Ele era um homem muito puro e tinha uma vida assim, muito humilde. Ele sempre colocava ele tentava ver os outros em vez de vê-lo. Nunca vi recriminando ninguém. E ele deve ter atendido muitos assassinos, bandidos, no meio de todo mundo, mas nunca vi ele condenando ninguém. Muitas vezes sorrindo, ficando calado. Então a humildade é a pequenez dele. A pequenez dele, ele era tamanha que ofuscava. Ele assinava muitas vezes Cisco Xavier. A pessoa ia lá no livro, Chico, mas você assinou errado justo no meu livro, fiquei 3 horas na fila, meu irmão. Ele perguntou, deixa eu ver. Ele olhava, eu não passo de um Cisco mesmo, está certo isso daí. Um homem de uma disciplina muito grande. Então, assim, humildade e disciplina. A disciplina de Emmanuel e a humildade dele. Impressionante a humildade. Impressionante. Era um homem que nasceu e era uma máquina de serviço. Era uma máquina de fazer o bem. Só que uma máquina que amava e amava muito. Impressionante. O Chico a gente conhece muito porque ele era meio contrário a esse tipo de crédito, ao trabalho. Quando perguntam para ele quem é Chico Xavier, a história que eu mais gosto dele é quando ele pede para procurarem A Sombra do Abacateiro, que é o trabalho dele, que ele fazia com as mulheres, com as mães. E o Chico, ele era um cara que ele não gostava do glamour, ele gostava de fazer o trabalhinho dele, no centrinho dele, do jeitinho dele. As coisas que apareciam, ele era até, né, como um bom mineiro também, ele, né, se ele pudesse não ir em algum lugar, eu acho que era capaz dele fazer isso. Você é um cara que conhece ele, vem de uma doutrina espírita, vem de uma família, conhece a doutrina, conhece ele. O que faz o Camolese não fazer isso e se tornar vereador? Porque ser vereador é tomar pancada de todos os lados. É botar um vidro na tua frente para receber pedrada. Sim. Por quê? Porque eu me baseei nisso. Primeiro, eu tive esse conflito psicológico. Imagino. Minha família, por exemplo, era contra. Meu pai era contra. Falou, não se envolva com isso. Meu filho, porque você é honesto, foi honesto a vida inteira, trabalhou. Olha o seu currículo espiritual. Você vai ser chamado de bandido em 1 minuto só porque você falou que é político. Mesmo não tendo roubado nada, mesmo antes de assumir, só de você ganhar a eleição já foi bandido. Mas eu descobri que na política, primeiro, a gente tem espíritas que foram políticos, como o Dr. Bezerra de Menezes, foi 16 anos, deputado federal. Ele foi presidente do Congresso, à época, que ficava no Rio de Janeiro, né? Não era em Brasília. Sim. Não tinha Brasília, mas ele foi presidente do que seria o Zélio foi vereador. O Zélio Fernandino de Moraes. Foi também? Pouca gente sabe disso, mas ele foi vereador. Eu não sabia porque não foi sabia. Vereador em São Gonçalo. Foi. Foi. O Eurípides Barçanufo, que é uma personalidade muito importante no movimento espírita, foi vereador em Sacramento, Minas Gerais. Sim.
Quando eu me tornei vereador, eu descobri que dava, como vereador, para ajudar muita gente. Mesmo que a gente não é do executivo, quem tem a caneta é do executivo, mas no legislativo você corre atrás de alguma coisa aqui, corre atrás de outra coisa ali. Eu sei que essa não seria a função ideal do vereador, que é só fiscalizar e legislar, mas eu não posso negar ajuda a quem vem me pedir. Né? Por exemplo, num caso de intolerância religiosa. Né? O papel é a justiça cuidar de intolerância, não é o vereador cuidar de justiça. É para eu falar, vai lá e procura a justiça. Mas quando você vai lá junto, corre atrás, acompanha a pessoa, põe no seu carro, leva, senta junto, fica esperando, chama o delegado, vai. É uma maneira que você tem de ajudar as pessoas. Isso tem na área da saúde, na área do direito. E você vai criando também assim uma corrente de pessoas do bem que vai entendendo qual é o seu trabalho nisso daí. E acaba, mas claro, tem uma exposição muito grande. Se você pega, por exemplo, um dia de Umbanda que foi um sucesso, mas eu apanhei muito também. Muito. Então, de quem não é umbandista e do próprio umbandista também. Com certeza. Então, assim, faz parte. A gente vai tendo aquela couraça e vai separando o que realmente é tarefa e o que não é, o que interessa e não interessa. No início, apanhar doía mais. Hoje dói um pouco menos. 17 anos, eu estou no mandato há 17 anos, então você vai criando aquela couraça e vai continuando fazendo bem. Então, porque a nossa vida nada pode nos deslustrar. Por exemplo, tem algum escândalo contra, a pessoa não gostar é uma coisa. Agora, você ter algo material realmente julgado e feito, está aqui, não tem. Então, isso a gente vai passando, é o tal do andarei pelo vale da sombra e da morte e não temerei mal algum, mas é um ambiente de muito perigo, é um ambiente que tem poder, o poder ele é sedutor e essa sedução do poder pode fazer você cair também. Né? Tem muitas armadilhas de pessoas que não gostam de você porque estão em busca do seu poder. Lembre-se sempre que num cargo legislativo, executivo, não tem cadeiras novas. As cadeiras são as mesmas. Para alguém poder sentar numa cadeira. Não é como vaga de medicina. 100 vagas novas todo ano. Não tem vaga nova. Você tem que tirar alguém de lá. E nem sempre as pessoas usam dos melhores métodos, vamos chamar dos mais cristãos ou dos mais espiritualizados, para fazê-lo. Então, a gente apanha muito, sofre muito, mas faz parte. Tem sido uma experiência muito agradável para mim, tirando essas coisas desagradáveis, mas fazem parte. Eu tenho um mandato muito tranquilo. Comparado aos meus amigos, meus irmãos, que são muito combatentes, que têm lado na política e que entram em divididas violentas, o pessoal já sabe, o Camolés é muito tranquilo, Camolés é numa boa. E nesse numa boa eu prefiro ser numa boa do que ficar me degladiando com as pessoas. Como disse o próprio Jesus, né, não precisa ser construído em cima de espadas, né? Então, eu acho que isso é o nosso principal ensinamento. Cara, eu quero já te agradecer demais pelo papo, porque passou que parece que foi só 10 minutos, mas nós conversamos coisa pra caramba. Espero que você tenha gostado. E tem muita coisa ainda. Não, tem muita coisa. Acho que só para falar só sobre o Chico a gente ia ficar muito tempo. Um podcast só sobre ele, só sobre os casos dele. Eu quero te agradecer demais. O Camolés também tem um podcast? Qual que é o seu podcast? Eu tenho um podcast que está parado até janeiro agora, que é o Camolés Podcast, mas eu realizo lives diárias às 10 da noite, ao vivo, pelo meu Instagram e o meu Facebook. Eu assisto sempre. De segunda a sexta, às 10 da noite. Eu estou ao vivo, faço lá de casa mesmo, a partir do ano que vem vai ser do estúdio, né? Mas todas as noites, às 10 da noite, que é o horário que mais ou menos eu consegui chegar em casa. Eu tenho palestra presencial às 8, mas eu saio correndo e volto. Hoje tem live, às 10 da noite. E você continua dando as palestras nos centros espíritas? Continuo 270 por ano, presencial. Nossa Senhora. Presencial. Quantos centros de Umbanda você fez palestra? Que eu conheci foram muitos. Não, mas você foi convidado para dar uma palestra. Deve ter uns 20, 30. É absurdo, né? 20 ou 30. Eu fiz a terapia do perdão. 270 por... 270 espíritas, né? Fora os de Umbanda. Fora os da maçonaria, que eu sou maçom também. Fora as minhas atividades políticas. Não, mas é a crítica que eu faço, porque assim, no espiritismo leva um cara como Camolés para dar uma palestra. Por que a Umbanda não dá uma palestra? Sim, a gente fala e fica assim. E tem alguns que eu já voltei várias vezes. Antes da gira, a gente faz uma mensagem. Só que, claro, eu faço uma mensagem que é de acordo com tudo. Você vai falar de amor, de paz, de esperança. Serve para todo mundo, até para quem é ateu. Quem que não quer ser feliz, ter paz de espírito. Né? Então, foram aí de 20 a 30, próximos de 30, de palestra. Né? De toda a filosofia que você conheceu já até hoje, Jesus é o cara?
Ah, ele é, porque a diferença dele em respeito a todos os outros, eu sou apaixonado por Sócrates, Platão, Aristóteles, tenho palestras só sobre os pré-socráticos, mas Jesus falava de amor amando, falava de paz pacificando, falava de esperança sendo a própria. Ele era a própria virtude, né? Então não era só uma teoria bonita que leva ao bem, mas ele era o próprio bem. Tanto que quem escreveu depois foram os seus discípulos. Jesus nada escreveu, mas tudo viveu. É merecedor do nosso profundo respeito. Ele é, para mim, que sou cristão, o espírito mais evoluído que pisou na Terra. Para os espíritas, Jesus não é Deus. É o espírito mais evoluído que pisou na Terra. Para nós, é Jesus. E mas o cara... não vou brigar se a pessoa achar que é outro. Se ele estiver feliz, está ótimo, meu irmão. Deus abençoe. Você acha que o cara que mais seguiu foi o Chico? Sendo bem sincero. Existem pessoas como Paulo, aí fica difícil mensurar, porque e quanto Paulo seguiu Jesus? Também, né? Quanto São Francisco seguiu Jesus? Vamos pegar os santos católicos, Santo Antônio de Pádua, a Madre Teresa, todos, a sua maneira e a sua época, seguiram da melhor maneira que eles poderiam. Mas falar esse é maior ou menor, fica muito difícil mensurar na espiritualidade quem é maior e quem é menor. Com que régua eu estou medindo eles? Então foram grandes seguidores, grandes. Uma vez a Folha de São Paulo, no ano de 1972, visitou Chico e Uberaba e fez uma matéria, Chico Xavier, de 3 páginas, o São Francisco dos Desesperados, comparando a São Francisco. Então, São Francisco tem Paulo, olha a grandeza da vida de Paulo e o que o Paulo não fazia. Como eu vou chegar e falar que Chico é maior do que Paulo, ou Paulo é maior do que... Eu não sou eu que vou medir, mesmo porque nenhum dos dois se colocaria maior do que o outro. Se você chegasse, Chico, você é maior do que Paulo? Ele fala, não, Paulo é bem maior. Se você chegasse para Paulo, você é o bambambam do não sei o quê. Olha como ele morreu apedrejado. Não sei. Era uma humildade em pessoas. Então, todos eles foram grandes espíritos, enormes. E eu acho que a liberdade religiosa está nisso, né? Quando a gente pode cultuar todos eles, um não vai conflitar com o outro. Tá tudo bem. Acende uma vela para São Paulo, que não banda é casado com Xangô, lê um livro do Chico Xavier, vai na maçonaria. Tá e Deus bem. Abençoe. Está feliz e praticando bem? Está no caminho certo. Quem somos nós para falar? Não só tem isso daqui, é essa caixa. Volto a dizer, 10 mil religiões no mundo, mas só a minha é a expressão da verdade, só a minha é a certa, todos estão errados, naturalmente, como estão errados, estão condenados. Ou fogo de inferno, ou sofrimento, seja o que for, desde que sejam condenados, e eu estou salvo porque eu, na minha humildade, eu e mais um grupo de pessoas, é o que escolhemos e entendemos de todo o universo que é certo. Isso é uma estreiteza espírita. A gente tem que orar para uma pessoa dessa, que ele está mais perdido que... Muito perdido. Acho que é isso. Quem quiser conhecer seu trabalho, Camolese, como faz? É entrar no meu Instagram, @CamoleseEstevão. A agenda só para 27. De palestras, sim. As palestras sempre fecham em setembro do ano anterior. Por quê? Porque primeiro fecha a agenda espírita de palestras. Não pode esquecer que eu tenho muita coisa também como homem público. Eu tenho uma agenda... E de homem público é tudo em cima da hora, sabe? 24 horas antes, para eles é com uma antecedência grande. Para mim não é. Então tem que deixar um espaço para isso. Eu realizava casamentos espíritas, não realizo mais. Quando eu bati a casa de 100 casamentos que eu realizei, eu cumpri minha tarefa realizando o casamento. Falei, eu cumpri minha tarefa aqui, cada vez eu estou me dedicando mais. Que aí eu tenho que dedicar também muito a Umbanda, né? Não posso esquecer que tenha... Eu vou em 4... E nós somos um povo que vai pedir muita coisa para você. Você sabe disso. Eu tenho, já se prepara. Eu tenho no meu gabinete 4 pessoas que são umbandistas, que só cuidam das causas de Umbanda, porque é muita gente. E tem muitas demandas, das mais variadas possíveis. Eu tenho 4 pessoas que se dedicam só a isso. E o só a isso é muita coisa. É muita coisa. Impressionante. Eles trabalham, ficam o dia inteiro cuidando de... Como é que você quer ser conhecido daqui a uns anos, quando você se for? Fala assim, Camolese era um espírita. Pelo que você quer ser conhecido? Pelo bem que eu pratiquei. Pelo bem que eu pratiquei. Da minha maneira. Sobretudo fazendo palestras. Eu sou conhecido... Eu só faço palestras? Não. Mas era um pregador do bem, do amor, da paz. Isso está mais do que bom. Mas se Deus conhecer, já está ótimo. Porque os aplausos humanos... Meu irmão, eu já tenho 60 anos. Eu estou no meu último terço de vida. Daqui possivelmente 30 anos, e olha que eu já estou pegando assim um prazo muito longo, eu não estarei mais nesse mundo. Daqui 50 anos, ninguém que me conhece mais estará. O último que lembrou de mim, daqui 50 anos não vai estar mais. Eu serei só pó.
nem lembrado eu serei. Qual o nome e sobrenome dos nossos... Vamos pegar laços sanguíneos dos nossos 3 avós. Nome e sobrenome. Nós não sabemos onde estão enterrados, quando morreram. Nós não sabemos que são sangue do nosso sangue. Nem dos nossos 3 avós a maioria de nós sabe. Quanto menos desse pecador que vos fala. Então é o famoso do pó vieste, ao pó voltará. Tudo aqui é transitório. Tudo é ilusão. Eu já estou me despedindo, mas feliz e trabalhando enquanto posso. Talvez isso seja, na resposta à primeira questão, o que me mantém vivo. E com saúde, trabalhando enquanto dá. Vou te fazer a última pergunta delicada. Das palestras, quanto é o Camolese e quanto é psicofônico? Eu tenho muita inspiração, eu não posso negar. Eu tenho muita inspiração espiritual. Muita. Por isso que eu não preparo palestras. Não quer dizer que eu não li nada na minha vida, que eu não estudei, que eu não me dedico, que eu não busco aprender. Não quer dizer isso. Que não se venha a mim o vosso reino e a Deus nada, comigo nunca funcionou. Tem muito estudo, tem muita aprendizagem. Não esqueça que eu faço isso há 40 anos ininterruptos. Então, há 41 anos ininterruptos, todo santo dia. Então, eu conheci muita gente. Você vai criando uma bagagem em cima disso. E isso ajuda demais. Falar que, não, é só o médium apaga, não precisa fazer mais nada, não precisa estudar mais nada, não precisa fazer coisa nenhuma, porque o Espírito vem e faz tudo. Comigo nunca funcionou, acho que não funciona com ninguém. Mas a inspiração hoje, sobretudo com o passar do tempo, cada vez se aguça mais. Aí eu, como não sei o assunto que eu vou falar, eu começo a palestra como eu não sabia da Umbanda. Quando entrou por aquele assunto lá, de que no dia da Umbanda, de que, olha, eu fiz uma análise com doença, a maioria, 5% o que nos mata está fora, o acidente, a bala, o trem desgovernado, mas 95% o que nos mata é o que aconteceu dentro. O que pode prejudicar a Umbanda é o que é o próprio bandista. Não há poder lá fora contra ela. Ela por si só, mas dentro é onde a gente enfrenta os maiores problemas. Só o amigo pode te trair. O inimigo nunca te trai. Eu falei disso lá. Porque o inimigo você espera o quê? O ataque. Você nunca dá as costas para ele nem confia. Logo, o ataque nunca é surpresa. Mas o amigo você confia, você confidencia, você dá as costas. E é daí que vem a surpresa. Então, onde que eu entrar no assunto polêmico daquele ali? Nunca. Eu entrava suando. Eu sabia o que eu estava falando, mas suando. Eu falei, Jesus, e não tem como não entrar, como né? isso termina? Não tem como. Eu falei, vou sair daqui embaixo de pancada. Primeiro, quem que é você que nem da Umbanda você é, meu irmão? Entendeu? Assim, graças a Deus... Ou o pessoal não percebeu direito, ou percebeu e deu certo. Então, é muito mediúnico. Ganhou um amigo e um admirador. Muito obrigado, isso, pelo menos, você ganhou. Porque muito eu gostei muito e já passei muito por isso também. Eu sou um médico que tem algumas psicofonias por causa disso. Você começa a ir pro caminho falando, não vou por esse caminho. Não adianta. Não. É melhor ir. Se você não for, aí você começa a gaguejar, é pior. Não, então, é verdade. Simplesmente vai. A gente, para encerrar, tem um quadro. Você vai levar essa rosa branca. Deixa eu dar uma arrumadinha nela. A rosa branca é símbolo da Umbanda, do Caboclo das Sete Cruzilhadas, na fundação da Umbanda, que eu acredito que alguém já deve ter te contado essa história, da fundação da Umbanda. Sim. Numa mesa espírita, o Caboclo das Sete Cruzilhadas fala que falta uma rosa. E ele coloca uma rosa. Então, nós temos aqui no canal, todo mundo, quando encerra o papo, ganha uma rosa. Essa rosa você vai levar para sua casa. Mas para quem que você entregaria essa rosa espiritualmente em agradecimento pelo Camolese ser quem ele é hoje? A minha mãe. Eu sou o que ela planejou que eu fosse. Ela orou por mim muito, a minha mãe, que está no mundo espiritual. Com certeza. E com a sua autorização, peço licença de fazer uma trovinha que nosso Chico Xavier recebeu. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Muito obrigado. Recebo de coração. Que lindo isso, cara. Que lindo. O Chico acho que a gente... eu acho muito complicado, né? A gente não consegue falar a grandeza. Eu quis brincar com ele e falei assim, quem é o mais cristão desses? Porque realmente o Chico, ele é extraordinário. Não tem como falar. Camolese, mais uma vez, obrigado. Gratidão por você ter vindo. Espero que você tenha gostado. Acho que o papo foi bom. Muito. Eu vou lá no podcast dele para nós continuar essa conversa. Isso aqui lá sou eu perguntando. Aí você vai... Eu vou te arrancar o couro. Você fique tranquilo. Vamos falar de filosofia, vamos falar de tudo. Vou arrancar o couro. Vai ser ótimo. A gente sempre encerra com a seguinte frase. Se você quiser saber sobre tudo que a gente falou aqui,
procure um terreiro. Lá você vai encontrar pertencimento, amor, filosofia, vai encontrar o Chico, vai encontrar a obra dele, tudo isso você vai encontrar lá. Procure um terreiro, que é um lugar de pertencimento. E pra gente encerrar é o seguinte, você vai olhar para aquela câmera e vai falar para mim, vale a pena ser espírita? Vale a pena fazer o bem, seja no espiritismo ou não. Toda religião é boa desde que conduza o homem ao bem. Vale a pena ser espírita? Sim. Vale a pena também ser católico. Vale a pena ser um bandista. Vale a pena ser de qualquer outra doutrina, de qualquer outra religião, desde que você faça o bem. Se você fizer o bem, você entendeu o espírito da coisa. Porque alguém que está numa religião e condena a religião do seu irmão é porque não entendeu nada da sua. Quando você entende um pouco da sua, você fica feliz, contente e realizado em praticar o bem de acordo com a sua fé. Por isso que existem muitas religiões no mundo. Vale a pena ser muita coisa, desde que em todas essas coisas e tudo que fazemos, façamos o bem. Como diz Emmanuel, através do Chico, façamos o bem onde estivermos, onde passarmos, e o bem será o nosso advogado em toda parte.